O Alto Império Romano, período de consolidação e apogeu do poder de Roma. Neste momento, o poder foi centralizado nas mãos do imperador, ou seja, o Senado foi enfraquecido e reduziu seu poder efetivo. O imperador controlava a religião, o exército, as funções legislativas e judiciárias, as finanças do Estado, a política externa e as províncias mais importantes. Nesse momento também estava ocorrendo a política pão e circo, que basicamente, nos tempos de crise, as autoridades acalmavam o povo com a construção de enormes arenas que ocorriam diversos espetáculos. Além disso, ocorria também a distribuição de pão e trigo. A vantagem de tal prática era que, ao mesmo tempo em que a população ficava contente e apaziguada, a popularidade do imperador entre os mais humildes ficava consolidada. Em termos econômicos, o império utilizava o trabalho escravo e o domínio das províncias. O escravo era a base de toda a produção romana, tanto na agricultura quanto na mineração. Quanto às províncias, eram fundamentais não apenas pelos tributos que pagavam, mas também pelo comércio altamente lucrativo que Roma mantinha com elas, permitindo o escoamento da vasta produção dos latifúndios escravistas. Já a estrutura socioeconômica de república se mantinha intacta com o novo sistema de governo. Direito civil romano garantia a propriedade. Ocorreu também a Pax Romana, que foi uma época da história romana marcada por uma aparente prosperidade e paz durante a transição do período republicano para o período imperial, que trouxe a estabilidade ao Império Romano. Outras características desse momento foi a forte diminuição dos conflitos bélicos, menor número de rebeliões bárbaras, desenvolvimento de produção artística e econômica de Roma e seus territórios, união da religião e a garantia da autoridade de Roma sobre as suas províncias. Após Otávio se ocupar do território egípcio, ele também passa a se apossar da fortuna dos faraós e ele organiza o exército em 70 legiões. Isso faz com que ele seja o único senhor e, por isso, ele se torna bastante aclamado pelo povo e também pelos senados. E então, ele é o primeiro imperador a assumir após a morte de seu pai, Júlio César, e ele assume durante a dinastia Júlio-Claudiana. Ele vai nutrir ideias de repúblicas, de instituições republicanas, de liberdade e de paz. Por isso, ele vai ser intitulado como um chefe de república. Só que em 27 a.C. ele resolve abdicar de seus poderes, só que o Senado vai contra e impede ele e dão a ele o título de Augusto, que é um título divino, que traz superioridade. Por isso, após um tempo, ele recebe outro título, que é o título de Augusto César, em referência ao antigo imperador. Augusto pega para si o poder dos senadores e dos magistrados. Por isso, ele tem o poder de convocar assembleias e de imunidade de cargo. Enquanto isso, o Senado podia impor leis e vetar medidas de senadores e de magistrados. Ele também se vangloriava bastante por ter transformado Roma de uma cidade de tijolos a uma cidade de mármore, tendo feito diversas bonificações, como, por exemplo, a funcionalidade da água, a questão dos cais e dos aquedutos que ele construiu. Além de tudo, ele criou funções como, por exemplo, a de bombeiros, que eram comuns os incêndios em Roma, e também o de prefeito da cidade. Além da dinastia Júlio-Claudiano de Otávio Augusto, tivemos mais 3 dinastias que marcaram a fase imperial. Entre elas é a dinastia Flaviana. A dinastia Flaviana foi marcada pela perseguição aos judeus, pela diáspora hebraica e também pela construção do anfiteatro Flaviano, que também ficou conhecida como Coliseu de Roma. Foi um período onde governaram os imperadores Vespasiano, aí em seguida veio seu filho Tito e depois do Tito veio seu outro filho, que foi Domiciano. Também temos a dinastia Antonina. Essa dinastia, sim, foi um período de estabilidade, assim, foi um período de paz, tanto entre o Senado quanto o imperador, e por causa dessa estabilidade política, né, e poucas revoltas e grandes obras construídas, foi considerado como um período de ouro de Roma.
Vale ressaltar que antes de surgir a última dinastia, que é a dinastia dos Severos, tivemos o governo pretoriano, no qual os pretorianos eram os guardas pessoais do imperador Cômodo. Eles tomaram o poder por um ano após o assassinato de Cômodo, né? Aí, por fim, né, surge a última dinastia, a dinastia de Severos. Essa dinastia foi marcada assim, por uma burocracia estatal, começaram a surgir as crises, a desvalorização da moeda e o fim das conquistas territoriais. Entre os Severos, destaca-se o nome de Caracalla. Ele promulgou o Edito de Caracalla, que estendeu a cidadania romana a todos os habitantes líbios do Império, o que enfraqueceu muito Roma por conta dessa cidadania, porque assim os escravos não podiam mais ser escravizados. Então, isso prejudicou muito Roma, além de que teve o assassinato do Alexandre Severo, o que contribuiu ainda mais para o enfraquecimento dessa dinastia. Para exemplificar, está sendo mostrado o mapa da extensão do Império Romano no século II. É importante destacar que houve uma importante política de paz entre os romanos e os povos agregados em seus domínios. Isso porque o primeiro imperador, que foi o Otávio Augusto, para administrar a imensidão de territórios dominados, ordenou que o exército protegesse as fronteiras e mantivesse os povos dominados sob total controle. E isso ajudou muito na conquista de novos territórios. E por conta assim dessas expansões territoriais, eles conseguiram conquistar toda a rota marítima do mar Mediterrâneo e alcançou assim uma imensidão territorial de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados. Como mostrado aqui no mapa, os principais territórios conquistados foram a Grécia, o Egito, a Macedônia, a Gália, a Germânia, a Trácia, a Síria, Palestina e também a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela foi conquistada assim no período da dinastia dos Antônidos. Porém, as crises na dinastia dos Severos, como o fim da expansão territorial e a economia que foi fortemente afetada, e principalmente o assassinato de Alexandre Severo, que culminou em lutas militares, acabou marcando assim o início da etapa do Baixo Império Romano, o que representou a decadência do Império até o seu fim, que foi em 476 d.C.